Olá, meus amigos, bom dia, ótima sexta-feira a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês grandiosamente, que dia maravilhoso. Meus queridos, olha a palavra que eu trago nesta manhã para o seu coração e para o coração daqueles que creem no Senhor Jesus. O que diz em Ezequiel, capítulo 34. Esse é o texto mais odiado pelos pastores gananciosos. Eu não estou generalizando todos os pastores, apenas os gananciosos, os lobos vorazes devoradores. 34, verso 8. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina ou à morte, e vieram a servir de pasto para todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam-se a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra vós, os pastores, e demandarei das minhas ovelhas, e da mão deles deixarão de apacentar as ovelhas. Eles deixarão de apacentar as ovelhas e apacentam a si mesmo as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhe não servirão mais de pasto. Amém? Desculpa a pequena falha, estou sem óculos e aqui deu uma variada de letra. Mas veja bem o que diz o texto da palavra do Senhor. Ela diz claramente que os pastores, esse é um tempo histórico, lá em Israel, mas os pastores lá não estavam cuidando do rebanho do Senhor. E nós estamos falando de cerca de quase 3.000 anos atrás. Nós estamos falando de 2.700 e alguns anos. Mas veja só, naqueles dias já estava assim. E hoje? E agora? Por que esse texto não é lido nas igrejas? Porque esse texto ele é abominável e repugnante aos olhos das lideranças. Amém? E quando tem um pastor de boa fé, de boa índole, de bom caráter, porque sempre tem, há inúmeros neste mundo que querem fazer a obra de Deus verdadeiramente, com vigor, com verdade, com fidelidade. Então os grandes tentam suplantar, colocam eles nos lugares mais distantes e deixam eles esquecidos, que é para não servirem de ameaças para eles, para os grandes, porque pastores sinceros e temente a Deus é um perigo para os gananciosos gigantes que chegaram no topo da fama. Amém? Então, o que é que eles fazem? Quando eles veem que um pastor não vai se vender, não vai se entregar à mesma demasia, à mesma devassidão, à mesma perversidade, à mesma ganância, então eles pegam ele e colocam no lugar mais distante, ou então armam uma arapuca para que o nome dele vá para a lama, para que assim ele não possa mais exercer a sua função pastoral. Conheço inúmeros pastores que estão em campos bem pequenos, porque são homens de Deus que poderiam assumir um cargo, mas se ele assumisse um cargo ministerial, nenhuma posição eclesiástica grande, sabe o que aconteceria no clero religioso? Ele desceria o seu, vamos dizer assim, a sua carga tributária. Cairia muito, porque os pastores que trabalham no afã de levar a palavra de Deus, de alimentar a multidão, de orar pelos enfermos, eles não estão interessados nas riquezas deste mundo. Então eles não servem para os liderantes das igrejas dos nossos dias. Amém? Você está me compreendendo? Por essa razão eles ficam isolados. Eles ficam esquecidos. Amém? Mas então os únicos pastores que servem para os dias atuais são apenas os pastores de boa aparência, de grande nome, de imposição social. Pastores que tenham muita cultura, que sejam muito intelectual. Pastores pequenos, considerados pequenos, não servem para liderar rebanho. E a nossa nação evangélica, ela está tão alienada, a sua mente está tão vendida à corrupção, como é que eu posso dizer, religiosa,
que ela se deixa manipular. Ela sabe que a verdade em Cristo é outra, mas ela aceita ser manipulada. Ela sabe que o evangelho de Cristo é bem simples. Simples é ir de pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Batizando as águas, prega que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas infelizmente o que nós vemos hoje é um show nas igrejas. São shows de ensinamento de prosperidade, são shows de ensinamento de cura. Depois eu vou até fazer um videozinho rápido sobre isso. Bruxaria no altar, curandeirismo no altar, entendeu? Necromancia no altar, magnetismo no altar. E as pessoas, pelo poder da mente, elas por um momento até pensam que foram curadas de alguma coisa devido à emoção mental, devido à emoção espiritual do momento, o calor do momento. E logo depois elas estão procurando outros gurus para adquirir uma cura. Mas não procuram Jesus como saúde para a sua alma, para a sua mente e para o seu coração. Não procura. Alma e coração está ligado à mesma coisa, que é o sentimento do ser humano. Então, meus queridos, em nome de Jesus, sejam sadios espirituais. Não se deixem manipular. Amém? Sigam a Jesus. Se você tem um pastor que prega a verdade, se você tem um pastor na sua igreja que é um homem de Deus, então abraça ele, fica com ele, caminha junto com ele, mas se distancia dos gananciosos. Forte abraço, bom dia, que Deus em Cristo abençoe a todos.